regimes próprios de previdência social. E por que eu digo regimes próprios? Regime geral. Porque há vários regimes próprios. O regime próprio de previdência social, ele foi criado, teve a possibilidade de ser instituído pelo ente federativo, pela União, pelos estados, pelo Distrito Federal e por municípios. Então, é o regime próprio de previdência para os servidores daquele ente. Isso ele foi criado por uma lei ordinária de cada um, da União, dos estados, de cada estado, do Distrito Federal e de alguns municípios. E eu estou sempre dizendo, foi criado. Sim. Até 13 de novembro de 2019, a redação do artigo 40 da Constituição Federal era de um jeito. Por quê? Porque depois nós tivemos a reforma da Previdência trazida pela emenda 103. E essa reforma não mais permite que novos regimes próprios sejam criados. Então, nós temos hoje vários regimes próprios já instituídos até a data da reforma da Previdência Social. E aí o artigo 40, ele então tem uma nova redação. Veja, o regime próprio, então já está dizendo o regime próprio de previdência social dos servidores titulares de cargos efetivos terá caráter contributivo e solidário. Sim, mediante a contribuição do respectivo ente federativo e de servidores ativos, de aposentados e pensionistas. Olha só, nós temos aqui que a Constituição já fala o regime próprio, então porque ele já existe, né? Quem que ele vai amparar? O regime próprio, ele ampara o servidor público, todos, no sentido amplo? Não, mas somente aqueles que ocupam cargo público efetivo, né? Então, estão fora aqueles servidores que ocupam exclusivamente cargo em comissão, estão fora aqueles servidores contratados temporariamente, não estão aqui os exercentes de mandato eletivo, os empregados públicos, não. Esses todos que eu citei agora são amparados pelo regime geral de previdência social. O regime próprio, volto a dizer, ele ampara o servidor ocupante de cargo público efetivo. Sim. Agora, terá caráter contributivo e solidário. Caráter contributivo e solidário. Então, veja, também o regime próprio tem a característica do regime geral, caráter contributivo. E nesse caso aqui, quem são os contribuintes? Quem são os financiadores do regime próprio? Contribuição do ente federativo. Então, a União contribui para o regime próprio dos servidores federais, o Estado de São Paulo para o regime próprio dos servidores do Estado de São Paulo, e assim. Dos servidores ativos, dos aposentados e dos pensionistas. Sim, no regime próprio, pode guardar, há a contribuição de servidores aposentados e de pensionistas, coisa que não existe no regime geral de previdência social. Então, no regime próprio, eu tenho contribuição, inclusive de aposentados e pensionistas. Já no regime geral de previdência social, não existe a contribuição sobre
aposentadoria e pensão. Por quê? Porque o artigo, guardem, 195, inciso 2 da Constituição Federal, trata da imunidade tributária, né? Não incidirá contribuição sobre proventos de aposentadoria e pensão pagos pelo regime geral de previdência social. Então, cuidado, mais uma característica. Observado os critérios que preservem o equilíbrio financeiro e atuarial. Sim, também a mesma observância do regime geral de previdência social. Então, veja só, as características do regime próprio. Ele é financeiramente organizado sob a forma de repartição simples, como é também o regime geral. O que seria repartição simples? Tudo que se arrecada já vai sendo utilizado para pagar os benefícios ativos. As contribuições que estão sendo pagas não constituem reservas para no futuro pagar os benefícios. Não, reparte aquele bolo de uma vez para pagar os benefícios já ativos. Caráter contributivo e solidário, sim, né? Todos ali contribuem. Contribuição de servidores ativos, dos aposentados e pensionistas, e preservação do equilíbrio financeiro e atuarial. São as características básicas do regime próprio de previdência social. Para financiar, né, esse regime, o que cada ente federativo faz? Ele institui a contribuição. Né? Ele institui a chamada contribuição previdenciária dos servidores, que vão poder ter, as contribuições que vão poder ter alíquotas progressivas de acordo com o valor da base de contribuição ou dos proventos de aposentadoria e de pensões. Então, nós temos aqui, já mudando um pouco, né, saindo lá do capítulo da ordem social, nós temos no artigo 149, parágrafo 1º, dispondo: a União, os estados, o Distrito Federal e os municípios instituirão, então não é poderão não, instituirão, por meio de lei, contribuições para custeio de regime próprio de previdência social, cobradas dos servidores ativos, dos aposentados e dos pensionistas, que poderão ter alíquotas progressivas. Olha, agora, depois da reforma de 2019, com a reforma previdenciária, passou a Constituição, no seu texto, possibilitar a utilização de alíquotas progressivas para as contribuições dos servidores. Questão que já caiu em 2021. Tá bom? Então, cuidado nesse caso. Mais uma vez, o beneficiário, né, o segurado, o amparado pelo regime próprio, é o servidor ocupante de cargo público efetivo. Portanto, estão excluídos aqueles servidores que ocupam cargo exclusivamente em comissão, Então, ele não tem vínculo efetivo, né, com a União, o Estado, o DF ou o município que criou o regime próprio. Ele está ali ocupando somente um cargo em comissão. Tá? Servidores contratados temporariamente, servidores cujo ente não criou o regime próprio. Então, no caso atual, só município que entra aqui. Por quê? Porque a União, os estados e o DF, todos esses, já instituíram os seus regimes próprios. Os municípios, alguns sim, muitos não. Aqueles municípios que não instituíram regime próprio de previdência para os seus servidores,
Os servidores ficam amparados como? Pelo regime geral de previdência social. E também estão excluídos os seletistas. Sim, os seletistas, porque aí é uma relação de emprego, né? E aí tem a CLT que os ampara e eles vão ser do regime geral de previdência social. Veja aqui o parágrafo 13 do artigo 40. Aplica-se ao agente público ocupante exclusivamente de cargo em comissão, declarado em lei, de livre nomeação e exoneração, de outro cargo temporário, inclusive mandato eletivo, ou emprego público, o regime geral de previdência social. Então, a própria Constituição já disse, olha, esse povo está lá para o regime geral, não vai ser amparado pelo regime... meu amigo, minha amiga, eu sou o professor Lac. Inicialmente quero pedir desculpas por ter interrompido os seus estudos, mas essa aula é uma aula demonstrativa aqui do site Lac Concurso. Quero dizer para você o seguinte, que você pode assistir o restante dessa videoaula, você pode ter o material de apoio dessa videoaula e muito mais no nosso curso completaço pré-edital para o INSS. Valor do curso? O valor do curso custa 10 parcelas de R$ 45,00. E nós temos uma promoção. Essa promoção aqui, até o dia 3/6, ela custa 10 parcelas de R$ 30,00, né? Mas vamos fazer o seguinte, você que está assistindo esse vídeo, até para prestigiar, até uma forma de amenizar aí a interrupção do seu vídeo, você vai falar o seguinte, olha, você vai entrar em contato, você vai clicar aí, tem um link aí do WhatsApp, você vai falar o seguinte, eu quero a promoção, eu quero o código promocional do curso pré-edital do INSS que o professor Lac falou no vídeo. Então tem um link aqui embaixo, tá? Tem um link aqui embaixo de um WhatsApp, você vai direto para o atendimento. Lembra-se que o atendimento tem horários comerciais de atender e ali vai te fornecer um link para você pagar aí 10 parcelas de R$ 30,00. Cara, um curso super competitivo, é um curso na qual nós estamos nos dedicando muito. Inclusive, no último concurso, 2016, eram 2.200 vagas, salvo engano, e nós tivemos 204 pessoas, alunos, que nós ajudamos a ser aprovado nesse concurso. 204 pessoas. Cara, então o curso nosso é muito bom, é o melhor custo-benefício. Eu peço para vocês aí um voto de confiança. Meus amigos, um forte abraço, espero vocês. Tchau, tchau.